Boa noite a todos, que todos sejam bem-vindos a mais uma noite de estudo, que todos estejam com a paz de nosso Pai Oxalá. O assunto hoje é um assunto polêmico, um assunto que gera muitos questionamentos e, enfim, é um assunto que aborda a crença, que aborda conceitos, que aborda a tradição religiosa. Então, vamos tentar resumir, né, o básico do básico, para a gente também não influenciar, né, não invadir a crença, né, os conceitos, aquilo que cada um tem como verdade, né? Porque o tema de hoje, ele compõe um pouquinho de tudo isso, de cada ensinamento, de cada educação, de cada aprimoramento em cada segmento religioso. Então é importante nós tomarmos alguns cuidados. Vamos falar sobre Exu, guardiões, né? Ou guardiões, Exus. Nós vamos precisar, né, de mais dias de estudo. Nós vamos ter que ter mais momentos como este, para podermos esgotar um pouco mais o tema, se é que há a possibilidade de esgotar. Mas então, vamos lá. Como eu estava dizendo para vocês, o assunto guardião, ele depende também, quando nós vamos abordar esse tema, ele depende muito da experiência pessoal de cada um de nós, do tempo em que nós estivemos em contato com essa linha de trabalho, né? A maneira que cada casa espírita trabalha e aborda essa linha de trabalho, né? Esses seres maravilhosos que faz parte da criação divina. Então tudo isso faz um conjunto de experiências, né? Faz aí um pacote que vai ser transferido para vocês. Então, o que eu vou abordar hoje, o que nós vamos conversar, é baseado no quê? É baseado no meu tempo de experiência, é baseado em tudo aquilo que eu pesquisei, em tudo aquilo que eu venho pesquisando e também de experiências anteriores. Eu vou falar um pouquinho, né, de mim, para a gente poder chegar num consenso de credulidade. Eu, antes, né, de desenvolver o trabalho na Umbanda, eu já tive o meu início no kardecismo, né? Eu fiquei ali 5 anos fazendo todos aqueles cursos preparatórios, fiz pré-Coen, Coen, pós-Coen. Então todo aquele estudo doutrinário do kardecismo, né? Eu já participei, eu já tive ali também, começaram as minhas primeiras experiências, os meus primeiros contatos com a doutrina, com as literaturas, e foi muito importante para compor toda essa bagagem, que não é muita, mas que eu faço questão de estar compartilhando com vocês, ok? Depois do kardecismo, eu tive uma passagem pela Igreja Messiânica, que é uma religião espiritualista de origem oriental, né? E que tem ali também como base a lei da reencarnação. Então também está aí dentro o que também agreguei mais um tanto de experiências para poder formar esse conceito, né? Digamos assim, esse conjunto
de ideais atuais, né? E de crença também. Por que não usar essa palavra? Então eu vou usar a palavra crença, né? Então é baseado nisso que eu vou estar compartilhando com vocês. E depois tá indo para 11 anos o meu trabalho dentro da Umbanda, né? Que veio também já alicerçado, né? Já envolvido por esse ciclo, envolvido por essa passagem, por essa etapa. Então, hoje eu desenvolvo esse trabalho dentro da Umbanda há 11 anos. O kardecismo em si, ele trabalha com os mentores espirituais, os considerados aí os mestres da doutrina, né? Os defensores do Evangelho, segundo o Espiritismo, aqueles que instruem os seres humanos na sua vida, em como lidar com as situações. A Umbanda, por ser uma religião, né, de uma prática religiosa mista, né? Envolvida ali desde o seu início, ela estava envolvida dentro do que? Da crítica, da mistificação não, desculpe, do preconceito, né? Então, ela estava envolvida dentro do esconderijo, né, dos primeiros negros, do esconderijo de ter que negar a sua crença, de ter que negar a sua maneira de acreditar na existência pós-morte, na força e da energia da natureza, ok? Então, partindo do princípio natural, né, usando como fonte inspiradora e magnetizadora da Umbanda a natureza, então nós temos aí o mistério Exu, ok? Que nós vamos tentar pincelar um pouco esse mistério dentro da Umbanda. Então eu daria, né, essa definição que nós vamos estudar, o kardecismo outra, né, a católica outra, mas que se fizermos aí um filtro, nós vamos arredondar tudo isso como sendo uma única realidade criadora, tá bom? Então vamos começar assim, desmistificando alguns mitos, né? O que acaba, né, que estando presente nos nossos rituais, na nossa casa espírita, que são as imagens, né? As imagens e mitos mesmo, que é criado em torno dos Exus, né, dos guardiões. Então fica a ideia de que muitos guardiões têm chifre, garra, cabeça de bode, caveira, que carrega essas coisas todas, né? Então fica essa ideia. Bom, gente, isso tudo é criação. Na verdade, começou lá na Igreja Católica, que não se sabe por que vazou as coisas dessa maneira e taxou-se tudo como sendo obra do diabo, demoníaca, e ficou misturou-se essa realidade dos guardiões na Igreja Católica. Mas aí eles pintaram a ideia, né, desses espíritos viverem o inferno e de serem dessa maneira, quando na verdade não tem chifre, não tem cabeça de bode, nem pé de bode, não tem essa alegoria toda, nesse sentido, pintando o diabo, que a Igreja Católica criou em cima
da realidade desses guardiões. O que muitas pessoas fizeram desde o princípio é confundir essa linha de trabalho, essa realidade espiritual com os demônios. Veja bem, demônio é demônio, Exu é Exu, né? Então muitos falam, os anjos caídos. Não tem nenhuma semelhança, né? Nenhuma relação. A linha Exu guardião, né, de trabalho dos demônios. O que acontecia muito antigamente, né, é que essa seita, né, que cultuava aí alguns demônios e que é uma coisa distinta dos Exus, eles tinham ali muitos magos que faziam ali suas magias, que promoviam muitas catástrofes humana e espiritual. E os nossos guardiões, né, os guardiões que trabalhavam nessa empreitada, tentando minimizar as forças dos demônios, né, com relação à natureza humana, com relação às magias negras, eles acabavam plasmando essa forma, né, para poder invadir o mundo dos demônios, né, dos dragões, dos demônios. Então, como essa é a forma, né, mais comum dentro desse aspecto espiritual, desse mundo inferior, eles, para poder estar ali trabalhando este mundo, né, tentando ali recuperar muitos espíritos, tentando ali observar, né, o trabalho desses demônios na destruição. Eles queriam também eles queriam se inteirar daquele assunto, se inteirar daquela realidade, para no futuro próximo poder estar combatendo essas forças, criando ali recurso para estar combatendo as forças dos demônios, né? Então é por isso que as pessoas, né, muitos videntes, acabam que hoje em dia, não creio, mas no passado muitos videntes viam essas imagens nas suas vidências, no seu sono, no seu sonho, né, nos transportes noturnos, e aí então ficou esse mito, ficou aí, criou-se esse estigma em cima dos Exus. Eles usavam também essa roupagem, né, para assustar muitas pessoas que eram devotas desses demônios, né, que eram pessoas encarnadas e que viviam fazendo magias para destruir outras pessoas, para destruir uma nação. Então eles assustavam, eles apareciam na vidência dessas pessoas para assustá-los, né? Porque uma coisa é você cultuar, outra coisa é você ver imagens terríveis, imagens infernais. Então foi isso que acabou criando esse mito que Exu está relacionado com o inferno e com as forças malignas e trevosas. Uma coisa há de comum, que é as cores, né, do polo negativo, que é o vermelho e preto. Então, e os demônios, né, que também trabalham o polo negativo, mas no nosso caso, no caso dos Exus, no caso dos guardiões, agora falando, o polo negativo é o polo desvitalizador, né, e absorvente. Não tem nada a ver
com o negativo no sentido da palavra, do mal, enfim, não se trata disso. Toda criação, ela tem dois polos, que é o polo positivo e o polo negativo. E para cada polo negativo, nós temos aí um guardião fazendo o seu trabalho, ok? Bom, gente, o Exu, o guardião, quem é esse ser, né? De onde vem, do que se trata esse ser? Bom, primeiro eu queria fazer uma observação e eu gostaria que ficasse essa observação como sendo o ponto principal do nosso estudo, que seria o Exu, o guardião. Ele é o executor da lei, ok? Ele é o executor da lei. Esse guardião, esse Exu, seja lá o grau evolutivo que ele se encontra, né? Aonde está dentro da camada espiritual o seu assentamento, ele tem aí consigo a trilogia, que seria, ele tem o polo positivo, o polo negativo e tem aí o neutro, né? Então é importante também que vocês guardem isso, que depois, mais para frente, a gente vai estar explicando isso. Bom, vamos falar agora, né? A gente já falou, né? Desfazendo os mitos. Agora nós vamos falar da origem, né? Que ideia é essa? Da onde veio? Como começou? Aonde nasceu os Exus, guardião? Da onde surgiu a ideia? Bom, vamos começar do princípio da criação, né, de todo o universo. Então nós vamos partir do ponto em que a nossa mente tem condições de entender. Então nós temos ali os primeiros, os principados, ok? Que são os arcanjos, os anjos, né? E que tem ali uma divisão, né, de 7. Por quê? Esse 7 é um número, é cabalístico, porque diz que Deus criou o mundo em 7 dias. Nós temos as 7 linhas as 7 linhas de trabalho, e nós temos aí 7 pontos de forças principais do universo. Então nós temos também os sete arcanjos e anjos, né? Mas que ocupam os 7 tronos, tá bom? Então temos ali 7 anjos. Esses anjos, arcanjos, eles tiveram de Deus uma incumbência, né? Então eles assentaram-se nos seus tronos e assumiram a responsabilidade como Deus da criação, em estar assumindo algumas responsabilidades quanto à criação do mundo. Gente, eu vou abrir um parênteses porque é importante. Essa realidade de Exu, né? Esse contexto histórico, que é um contexto histórico, mas é uma realidade num plano espiritual, isso fica evidente, né? Com uma realidade pro planeta Terra. Então, pro planeta Terra, as coisas aconteceram dessa maneira. Penso eu que nos mundos superiores, né, não existe a realidade, né, do nosso conceito, da nossa verdade, das coisas como funcionam na Terra. É bem diferente e deve ter lá seu modo próprio, se é que tem no mundo superior, né, alguma relação
com os Exus guardiões. Nesse contexto que nós estamos estudando e que nós acreditamos e que faz valer no planeta Terra. Então, essa é uma particularidade do planeta Terra, e que foi aí entregue ao planeta Terra, ao universo da Terra. Então ele é mais ou menos restrito ao planeta Terra, essa ideia, esse ideal, essa realidade, né? Essa magia toda que é o Exu Guardião. Ok? Bom, voltando aos 7 tronos, aos 7 arcanjos, cada trono enviou 7 partículas, que era uma essência do Criador fragmentada. Então enviou 7 partículas para o seu ponto de força regente e da criação. Um exemplo: um anjo representava Ogum, o outro Yansan, o outro Xangô, o outro Oxum, e cada anjo representando um trono, representando um orixá, enviou 7 partículas para o seu regente e para os outros regentes também. Então foram 7 partículas para Ogum, sendo que o arcanjo, o anjo, era regente na linha de Ogum. Foi 7 para Ogum, 7 para Yansan, 7 para Xangô, 7 para Oxum, e assim sucessivamente aconteceu com os outros arcanjos também. Resumindo, só aí totalizou um número de 49 de cada arcanjo, ok? Vamos pensar assim. Agora eu vou usar como exemplo algumas nomenclaturas. Cada partícula, cada fragmento desse arcanjo eu vou chamar de general. Então esse general, que representava um fragmento do arcanjo, também enviou para sua criação primeira. Eu estou dando como exemplo Ogum, que é um único ponto de força, um único arcanjo. Esse general enviou para o seu ponto de força, para a sua criação primeira, para a sua energia das primícias, mais 7 fragmentos. Então, 7 para Ogum, 7 para Yansan, 7 para Xangô, 7, enfim, sucessivamente, para vocês entenderem. Vamos chamar os fragmentos do general de coronel. Então, esse coronel recebeu 7 da sua essência, mais 7 de todas as outras essências da criação. Esse coronel mandou para a sua regência Ogum mais 7 major, para os outros orixás mais 7, mais 7, mais 7. Esse major enviou para a sua regência Ogum 7 capitão, mais 7 para as outras regências, ou seja, para os outros orixás. Esse capitão mandou mais 7 para a sua regência, mais 7 sargento, mais 7 fragmentos de sargentos para os outros pontos de força que nós vamos continuar falando em orixá, ok? Esse 7 capitão, esse 7 sargento, mandou mais 7 para a sua regência, 7 cabo, 7 para a sua regência de Ogum, 7 cabo, 7 para Yansan, 7 para Xangô, e assim sucessivamente. Então vocês imaginam o número de cada arcanjo. Esse cabo mandou
mais 7 fragmentos para sua regência de Ogum, para Xangô, para Yansan e assim sucessivamente até as 7 linhas, ok? Os últimos foram quem? Os soldados. Bom, e é nessa comunidade de soldados enviados para o planeta Terra que se enquadra os nossos guardiões, os nossos Exus, da linha de trabalho, e que está em contato dentro da nossa casa espírita com a sociedade espírita, com as pessoas que se comunicam e que vão em busca de ajuda. Dentro dessa comunidade de soldados existem também a hierarquia e as subdivisões. Então, para cada soldado existe também ali o general, o coronel, o major, o capitão, o sargento, o cabo e o soldado. Então, vocês imaginam que quando chega ali no último grau, digamos assim, dessa regência primeira, que termina nos soldados, ainda ali se subdivide e cada soldado assume um compromisso, e nesse compromisso ele representa o general, que vai ter para si os coronéis, que vai ter para si os majores, os capitões, os sargentos, os cabos e os soldados. Então é algo assim, difícil, né, de imaginar, porque é infinitamente grande esse número e esse complexo todo que é a linha de evolução, ok? Vamos encerrar, né, esse assunto por hoje. Nós vamos continuar com esse tema, que é muito extenso, mas nós vamos tentar, né, abranger um pouquinho de cada assunto dentro do contexto Guardião Exu, para esclarecer algumas dúvidas, esclarecer algumas ideias, e para a gente ter aí o conhecimento básico sobre a criação dos Exus e dos Guardiões. Boa noite a todos, que todos fiquem com a paz e o amor de nosso Pai Oxalá.